Olha só, João falou sobre previdência. Vamos falar então sobre a única parte do seu corpo que não vai se aposentar. Qual é? Se alguém lembrou de Viagra, pensou... Não. Nós estamos falando de cérebro, ok? Aí o pessoal diz, mas se o alemão me pegar, se o Alzheimer me pegar, ainda assim o teu cérebro vai funcionar. Porque a última parte, mesmo uma pessoa em estado vegetativo, ele já teve morte cerebral. Por que o coração está batendo? Há um comando, e esse comando vem lá do sistema reptiliano. Então, basicamente, nós vamos falar sobre cérebro. Aqui, quando a gente for falar, o tema é muito bonito, né? A estratégia e o gerenciamento de projetos. Deixa-me isso para me apresentar. Eu trabalho fortemente com desenvolvimento estratégico nas organizações, participo de conselhos de administração. O que eu acho legal é que um conselho de administração, além de ficar 12 horas numa sala comendo coxinha e engordando, no final você assina uma ata e responde com o seu patrimônio pessoal. Então, nós estamos só dizendo que nós vamos falar de realidade. E vamos falar sobre como o gerente de projetos pode sobreviver em meio a essa subjetividade. Para falar disso, eu quero mostrar para vocês a sina de um gerente de projetos. Quem aqui é gerente de projetos ou quer ser, erga a mão, junta numa panela só? Ótimo, maravilhoso. Deixa eu explicar para vocês por que vocês escolheram a profissão certa. Eu tenho aqui de um lado a ideia e de outro lado o cara que vai executar o projeto. Portanto, no lado esquerdo eu tenho o estrategista, que sou eu, e você do lado de cá. Bom, vamos pensar o seguinte, se eu tenho uma ideia ruim e um projeto bem executado, de quem é a culpa? Do gerente de projeto que pegou uma idiotice e ainda fez bem feito. Isso é óbvio, ok? Inclusive, essa metodologia é uma metodologia desenvolvida em Minas Gerais chamada estratégia da responsabilidade erótica. Já ouviram falar nisso? Não. Porque o erotismo exige nudez. Em Minas o pessoal diz assim, quem é o culpado? Põe nudez. Leva um tempo para entender. Tem gente que não vai entender. Demora, mas tudo bem. Bom, quem não entendeu eu explico lá fora. Aí, tem a questão da ideia. A ideia é boa e foi mal executada. De quem é a culpa? Rápido. Do GP, claro. Ele pegou uma coisa boa e foi mal feita. Então, vocês percebam que nós já temos 50% de chance de você se ferrar na vida. Mas, se eu tiver uma ideia ruim e o projeto é mal executado, de quem é a culpa? Do GP, claro. Ele pegou uma idiotice e ainda fez mal feito. É uma anta esse caboclo. E aí, finalmente, se eu tenho uma ideia boa e um projeto bem executado, e que é o mérito? Metade é de quem teve a ideia, metade é do GP. Significa o seguinte, você tem nesse momento 87,5% de chance de se dar mal. E é nesse universo que vocês estão querendo ainda se meter para quem já não se meteu. Então vamos entender agora como é que do ponto de vista estatístico você vai sobreviver. Para isso, eu sou um cara de origem ucraniana. E eu vou ensinar para vocês uma palavra em ucraniano que você não tem uma tradução em português. Mas para isso, e Sandra falou bem do sistema límbico, eu vou recorrer um pouquinho à neurociência, ok? Neurociência é uma coisa que eu teria que ter 2 horas para explicar e é ótimo. Quando você faz uma palestra de 30 minutos, você não precisa falar porcaria nenhuma. Você finge que sabe e não dá tempo, entendeu? É uma boa desculpa. Basicamente, nós temos hoje 100 bilhões de células nervosas. O teu cérebro, ele é basicamente um conjunto de neurônios. O que é um neurônio? Neurônio, ele tem uma cabeça e um rabinho. Todo mundo lembra do desenho do espermatozoide, sim ou não? Rápido. Ótimo, neurônio é um espermatozoide hippie, ele tem uns cabelos a mais, chamado dendrito, axiônio e tal, meio loucão. E esse pessoal, nós temos 100 bilhões de células nervosas chamadas neurônios. Aí, uma brasileira, com uma equipe da USP, chamada Suzane Herculano, ela faz uma fatia de um cérebro, literalmente põe no liquidificador e conta, e descobre que nós temos 86 bilhões de células nervosas. Não serve para nada isso, mas é legal você saber que não são 100 bilhões, são 86 bilhões. O que nos interessa nesse sentido? Esses neurônios, eles se conectam, mas eles transmitem informações pelas sinapses por descargas elétricas. Significa o seguinte, você é uma bateria e literalmente no teu cérebro, por uma série de neurotransmissores, de hormônios, como dopamina, endorfina e o que o valha, você tem descargas elétricas. Olha que loucura isso. Se você agora, principalmente a partir da década de 90, você começa a colocar sensores epidérmicos, inicialmente internos, depois externos, e mapeia aquele ruído. O que você acaba identificando? Você conecta ele num computador, pega um cara que nem o João, ele é um nerd de TI. Como é que você sabe que é um nerd de TI? Porque o cara fica o dia inteiro na frente do computador, o que ele faz quando chega em casa? Rápido. Liga o computador. O João é daqueles caras que faz carreirinha de chip e cheira, para ficar bem doidão, entendeu? E aí você pega um cara desse e conecta um sensor epidérmico e coloca a pessoa num equipamento como, por exemplo, ressonância magnética funcional. E você dá à pessoa estímulos.
Foi feita uma experiência no mundo com uma macaca, melhor, uma chimpanzé chamada Aurora. Só para vocês terem uma ideia, um chimpanzé tem 98,5% do DNA de um ser humano. O Roberto Pons, cadê o Roberto, que está ali batendo uma foto, olhem para ele por gentileza, ele é um chimpanzé com 0,5% de gente. Ele é o Roberto. Não riam porque vocês são exatamente iguais. Ok? E basicamente, o chimpanzé, ele, por ter essa similaridade com o ser humano, eles colocam um chimpanzé, essa chimpanzé chamada Aurora, e um dos brasileiros que fez isso chama-se Miguel Nicoleles, que vocês viram na abertura da Copa do Mundo, ganhando uma evidência mundial pela corrupta FIFA, que deu aproximadamente 3 segundos para ele mostrar um experimento maravilhoso. O que eles fizeram? Lá atrás, o Nicoleles pegou a Aurora, colocou na frente de um equipamento, colocou uma tela e um joystick e ensinou ela a movimentar no eixo X e Y, numa bidimensional, ele coloca e desloca, o chimpanzé desloca a setinha sobre um ponto que surge na tela num local remoto. Quando surge, ela atinge esse ponto, ela ganha um petisco. Aí, eles, por sensores epidérmicos, mapeiam exatamente o ruído elétrico que sai do cérebro da chimpanzé, decodificam isso num algoritmo e agora eles podem ler seu pensamento. Esta é a neurociência. Esta é a neurose, a loucura que nós vamos falar aqui para vocês. E aí, se você ter uma noção, o Nicoleles pega um cara tetraplégico, portanto tem o cérebro funcionando, só tem uma pequena interrupção entre quem recebe o comando e quem dá o comando, cérebro, o resto do sistema nervoso, e aí manda ele pensar que está chutando uma bola, que ele está erguendo a perna, que não sei o que lá, e decodifica isso no algoritmo. Põe ele num exoesqueleto, portanto num equipamento eletrônico, mas essencialmente mecânico, e quando ele pensa em chutar a bola, o movimento, por um algoritmo elétrico, faz isso. Para vocês terem uma noção dessa loucura, muito antes da Copa do Mundo, pegaram a Aurora, eu posso estar errando no exemplo, não sei se a Aurora estava no Japão ou nos Estados Unidos ou vice-versa, e colocam a Aurora com os braços presos na frente de uma tela. Quando surge a bolinha, a Aurora pensa em mover o joystick, e um braço mecânico do outro lado do mundo movimenta exatamente o braço mecânico onde era. Hoje nós já temos condições de, por controle de algoritmo elétrico do teu organismo, controlar, por exemplo, uma pessoa tetraplégica, controlar uma cadeira de rodas se deslocar sozinha. É isso que nós estamos falando. Agora, baseado nisso, eu queria dar a vocês uma noção bem superficial, ultra superficial, a Sandra vai me permitir esse grosseirismo aqui, e a gente pega um autor chamado MacLean, que estabelece para você 3 grandes áreas cerebrais. Primeira coisa relevante é que o nosso cérebro é plástico, significa o seguinte, nosso cérebro é um mutirão constante. Vocês devem ter visto anos atrás, no Fantástico, um cara que recebe numa obra um vergalhão que atravessa completamente o pré-frontal córtex, que é a parte lógica do teu cérebro. E aí ele sai lá, todo mundo esperando um monte de sequela, ele sai saindo, contando piada, completamente normal. O que aconteceu? Em bom português, os neurônios se juntaram e falaram assim, vamos fazer um mutirão, vamos salvar esse cara. Foi isso que aconteceu. Basicamente, você tem uma primeira base do teu cérebro, que é o sistema reptiliano, o cérebro reptiliano. 4 funções básicas, lutar, fugir, acasalar e alimentar. Alimentar por quê? Porque eu tenho que guardar reserva para sobreviver. Por quê? Porque nós somos animais que só saímos das cavernas quando passamos a viver em bando. A gente pegou presas maiores que nós, mais fortes que nós, vivendo em bando. Então a gente, quer ver um exemplo bem claro do sistema reptiliano? Você está andando na rua, vem uma mosca, e aí você fecha o olho antes da mosca. Você não fala assim, ó, vem uma mosca, irá ferir meu olho, devo fechar. Ah, você já fez, louco. Só para você entender como o reptiliano manda em você. Você quando vai numa churrascaria de rodízio, entenderam isso? Rápido, sim ou não? Sim. Ótimo. Entenderam? Sim ou não? Vai? Sim. Ótimo. Esse é o macho alfa falando com o teu reptiliano. Você não parou para pensar, devo responder, não devo responder? Ah, sim, pronto, vamos resolver a parada. Basicamente, você quando vai numa churrascaria de rodízio, você come de entupir até vazar ou só come o necessário? Responda com honestidade. Esse é o teu reptiliano, acabou o problema. Bom, sobre o reptiliano, mas você tem também acasalar. Acasalar eu sei que é bom, mas é pra gente aumentar a prole. Por isso que num bando de leões, quando um leão assume como macho alfa do bando, o que é a primeira coisa que ele faz? Mata os filhotes daquele bando do outro macho alfa. E você tem lutar e fugir, que é uma tendência natural. A gente é corajoso na medida da conveniência. A partir do momento que a gente perde a conveniência e começa a elevar o seu CC, vocês devem estudar muito no INSPER esse índice. CC, já ouviram falar? Não. Coeficiente de cagaço.
Coeficiente de cagaço é o quanto você acha que vai levar pau numa determinada decisão. Então você é muito corajoso até o teu coeficiente de cagaço aumentar e você recuar e se preservar. Basicamente é isso. Em cima do sistema reptiliano, você tem o sistema límbico, que a Sandra fez várias citações anteriormente, e que, se eu puder, numa palavra só, colocar para você aqui reptiliano, ele é completamente inconsciente, é irracional. Você não diz assim, o reptiliano é tão legal porque ele manda em você. Você diz assim, quero me matar, e para me matar, eu vou trancar a respiração. O reptiliano diz, é um idiota. É um idiota porque ele acha que manda. A hora que eu quiser, eu mando ele respirar. E é isso que acontece. O reptiliano manda você suar quando está com calor, tremer quando está com frio, e o reptiliano vai sempre te preservar. Sempre vai te preservar, você querendo ou não. Isso é muito interessante, a gente ficaria uma noite falando sobre isso. Sistema límbico, aí está o hipocampo, aqui estão as tuas memórias curtas e longas, e ele é uma grande interface, é a porta de entrada das informações do teu cérebro. Tem mulher grávida aqui ou não? Rápido. Não? Que saiba que está grávida. Também pode ser. Ótimo. Acorda, moçada! Quando eu dou um grito, e aqui tem uma acústica boa, geralmente um barbudo machão faz, ui! Tenha certeza do seguinte, em menos de 15% de um segundo, esse barulho, quando eu falo machão e olho para um barbudo, o pessoal fica varrendo o barbudo. Graças a Deus tem um monte aqui. Em 15% de um segundo, a informação chega no límbico. Em 15% de um segundo, essa informação é distribuída para 80% do teu cérebro, chamado córtex, mas em menos de 30% de um segundo, vem um comando aqui para o teu cerebelo e manda ativar cortisol e adrenalina no teu corpo. Imediatamente você tem o hormônio, o neurotransmissor do estresse, que é o cortisol, e a adrenalina para te colocar em estado de alerta máximo. O que é mais louco, em meio segundo, no total, desde que o barulho entrou, em meio segundo teu cérebro já varreu, já falou, é viadagem do Salamacha. Em menos de meio segundo, isso não é racional, isso não é consciente, você não para fazer um processo cognitivo para isso, isso já aconteceu. E isso, na linha freudiana, viola bastante do que o Freud falava, daquele inconsciente animalesco, para um inconsciente racional que te salva. O Ayrton Senna, quem assistiu o documentário dele, lembra que ele dizia o seguinte, em Mônaco, que é uma das piores pistas do mundo, ele se sentia projetado sob o carro. Ele conseguia enxergar os outros carros mediante o nível de concentração dele. Não. Ele deixava o reptiliano dele, que era tão hábil, fazer sozinho, sem pensar. É por isso que muita gente vai sair daqui hoje e vai dizer, eu vim de carro, onde que eu deixei? Porque você não parou para pensar, anta, você já fez. Entenderam isso? Isso é reptiliano. Límbico. Límbico, uma palavra só, emoção. Aqui está minha autoestima, minha baixa autoestima. O que é interessante é o seguinte, como falou a Sandra, e mesmo o João, nos processos em que você tem interação, eu tenho um amigo meu, o Finóquio, que fala o seguinte, não existe projeto de pioria. Todo projeto é de melhoria, certo? Eu tenho que melhorar, eu vou alterar alguma coisa, logo eu estou fazendo uma mudança do status quo. Consequentemente, eu vou ativar duas coisas. Ou o cara vai ter medo, porque acha que o dele está na reta, ou então ele vai se sentir ofendido com você, porque você está roubando a luz dele, está roubando a atenção dele, ou está diminuindo ele perante o bando. E se você ativar isso de uma maneira inconsciente na pessoa, a pessoa diz conscientemente, eu vou ajudar. E inconscientemente boicota só para ver o circo pegar fogo. Esse é o processo. E quando a gente tem o reptiliano e tem o límbico, detalhe, 90 e tantos % das suas decisões diárias são desses dois, completamente inconscientes. Aí você tem o neocórtex, que aqui ele tem 80% da tua massa encefálica, que pesa mais ou menos 1,5 kg, e você efetivamente usa ele pouco. Ele é a parte racional, a parte que decodifica, que dá razão a tudo isso. Detalhe, qual dos três cérebros mentem? Rápido, o reptiliano, que ele quer sobreviver, o límbico, que está ligado à emoção, ou o neocórtex, que está ligado à razão. Qual deles mente? Rápido. Só o neocórtex. Portanto, se você estiver na festa de final de ano, bebê, e aí chegar para o teu chefe e disser assim, seu Ponce, deixa eu falar um negócio para o senhor. O senhor é muito feio, o senhor é um idiota, eu odeio o senhor. No outro dia põe um balde de gelo e diz, meu Deus, me perdoa, eu não sabia onde eu estava. Diz, não, ontem você não mentiu. Porque a bebida alcoólica vai travar o neocórtex e você efetivamente falará apenas o que acredita e é verdade. E aí, o que isso tem a ver com estratégia? Tem a ver com estratégia na seguinte maneira. Eu vou ensinar vocês a falar em ucraniano. Em primeiro lugar, não tem tradução em português, então eu sugiro que vocês guardem bem essa palavra, porque desde grandes corporações, como a do Lehman, Bradesco e tudo mais, até mega corporações como o meu instituto utilizam essa palavra. Essa palavra é
1, 2, 3, leiam essa palavra para mim. A palavra é? Exatamente. Acho que vão fazer desse jeito mesmo. Se você ainda está procurando alguma tradução de ucraniano, acorde para a vida, louco. Agora eu provo para vocês em menos de 3 minutos que você usa acho. Que acho que não é parpite, acho que é opinião. Qual é a diferença entre parpite e opinião? Parpite é um negócio que não tem começo, meio e fim. Eu te dou um parpite, jogue. Sandra, venda tudo que você tem, joga nesses números. Ela joga e não ganha. Se ela, Márcia é louco. O louco é você jogou. Eu te dei um parpite. Agora, opinião não. O que é uma opinião? Opinião decorre das minhas verdades. E o meu acho que não é parpite, é opinião. Opinião decorre das minhas verdades. Quem tem usando, está usando o relógio? Ganhou ou comprou? Rápido. Quem ganhou o relógio aqui que está no pulso? Rápido. Presta para mim, por favor. Celso, né? João. Hã? Muito bem. Não precisa ter pressa, daqui a um ano devolvo. Vamos lá. Respondam para mim. Que objeto é esse aqui? Rápido. Não, amigo, olha só. Você acabou de assumir a posição de CEO numa empresa que fabrica esse produto. Esse produto não é mais vendido como relógio. Você não precisa mais disso para ver que horas são. Você usa o seu celular para ver que horas são. Até 2014, porque depois de 2014 a Dilma fundou o Brasil de uma maneira incomparável, você tinha essa indústria de 2008 a 2014 crescendo aproximadamente 30% ao ano, vendendo esse objeto que não é mais um objeto visto para utilizar para ver horas. Qual é a função desse objeto? Rápido. Quase enfeite, acessório de moda. Vamos falar uma coisa bonita. Tem mulher aqui nessa sala que já usou relógio sem funcionar, só para combinar com a roupa. Ah, riu, medonha, é porque já fez. Se riu porque já fez. Se riu porque já fez. Muito bem. Agora responda para mim, que objeto é esse aqui, rápido? Não, isso aqui é um presente que ele ganhou, ele já falou. Agora respondam sem medo de ser felizes, com convicção. Que objeto é esse? Observe agora o seguinte, muito obrigado. Se você acaba de assumir a presidência de uma organização, você é o CEO, e se você achar que é um relógio, a tua estratégia é uma. Se você achar que é um presente, a estratégia é outra. Se você achar que é um acessório de moda, a tua estratégia é completamente diferente. Observe que estratégia nada mais é do que você pegar uma discussão de opiniões que são baseadas nas verdades. Agora tem uma pergunta importante. João, me pergunta o que é verdade, por favor. Excelente pergunta, muito boa a tua participação. Basicamente, verdade é o estágio máximo de conhecimento que uma pessoa, uma empresa ou um grupo atingiu. Basicamente, conhecimento é o estágio máximo, verdade é o estágio máximo de conhecimento que você atingiu. Tem gente que vai ser cara de pau de chegar em casa hoje, sentado do lado do marido, da esposa, e dizer assim, pega o pulso, que é aquele projeto, e diz, o que é isso aqui? Isso é um relógio. Não. Desculpa, mas você ainda é um ser em evolução. Você basicamente é um ser do pântano que saiu do ovo. Por quê? Porque uma vez que a gente muda as nossas verdades, a gente tem um estágio de conhecimento. E o estágio de conhecimento é usado pelo sistema límbico para determinar quem é o macho alfa do bando, quem se acha mais gostosão num grupo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Agora vamos lá. Pergunta para mim, João, que é conhecimento, vai? Pergunta. Excelente pergunta, pena que só você participa. Vamos lá. Conhecimento é tudo que eu estudei, vivi e testemunhei. O que é o meu conhecimento? Um dia você pegou uma revista de alto poder intelectual, tipo Caras, Contigo, Capricho, leu e aprendeu. Um dia você foi lá e cometeu um erro, e ao cometer um erro você falou, eu não quero mais cometer assim, eu pratiquei um acerto, digo, eu quero acertar de novo. Teoria do reforço positivo de Skinner. Ou seja, eu vou estimular uma pessoa a repetir acertos e evitar erros. Ou um dia eu não precisei colocar a mão no fogo para saber que queima. Alguém queimou por mim e eu aprendi. Seja porque eu estudei, porque eu vivi, porque eu testemunhei. Isso gerou uma base de conhecimento que gera as minhas verdades, que geram as minhas opiniões, que determinam o meu acho. E se vocês fizerem toda essa sequência, isso determina uma decisão estratégica. Decisões estratégicas não são algoritmos, senão eu não precisava de gente. Eu não precisava de você, medonho. Eu usava um algoritmo de computador. Eu plotava variáveis dentro de um sistema e a partir de uma análise mercadológica eu imputava e recebia uma resposta. O problema é, como diz uma famosa filósofa do Brasil, de Belém, chamada Fafá de Belém, você tem que ter muito peito para usar o teu acho. As pessoas querem ficar dentro do desvio padrão, elas não querem errar. Elas preferem ter ambiente de segurança. E aí começa a confusão. Porque quando vocês já sabem de mim, aonde vem a decisão estratégica, o que as empresas procuram hoje? Gerentes de projetos que saibam trabalhar com isso. E aí, alguém já ouviu falar em Francisco Gregory Jr.? Se não ouviu, pergunte para sua família.
A família Google, porque hoje todo mundo da família Google. Esse cara, em 1997, tem a seguinte paciente, dona Joana Messas Voitas. Essa mulher tinha 67 anos aproximadamente, ela estava numa cidade chamada Londrina, no Paraná. Ela tinha um buraco no coração, o coração é mais ou menos do tamanho do teu punho, e ela tinha um buracão aqui. E ele tentava suturar, ele é um médico cardiologista, e tentava costurar o buraco. Só que tinha um problema, a parede já estava necrosada do buraco. Quanto mais ele passava a agulha, mais aumentava o buraco. A partir do momento em que ele vê que a mulher está afundando, está morrendo, ele manda a enfermeira cruzar a rua, ir no posto de gasolina e comprar Super Bonder. E aí ele coloca um tecido cirúrgico, cola com o Super Bonder no coração da mulher, e essa mulher, no dia 21 de março de 97, recebe esse tratamento. Ela morre em 3 de junho de 2012, aos 82 anos de idade. Agora eu pergunto para vocês, qual é o livro de medicina que diz, se nada der certo, só que Super Bonder e reze para ver o que vai dar? Basicamente, nesse momento, o médico tomou uma decisão estratégica, que diz o seguinte, ele pode ter estudado que a fórmula do Super Bonder chama-se cianoacrilato, e é um adesivo utilizado para superfícies estáveis, mas não, o médico um dia pode ter testemunhado alguém chegar no hospital com o dedo colado, o que é pior, ele colou o próprio dedo à anta. Seja porque ele estudou, viveu ou testemunhou, ele salvou uma mulher inovando, colocando um ASC na vida. O ASC é fundamental, porque todas as avaliações de uma psicóloga nada mais são do que o uso do ASC dela. Só. O resto é viadagem. Ok? Então, basicamente, quando a gente entende o ASC na prática, a gente percebe o seguinte, por que um KC390? Alguém dentro da Embraer falou, acho que vai dar. Vocês estão loucos? Vocês acham que não? E o que esse cara faz para gerenciar o sistema? Acho que dá para apertar o cara, acho que não dá para apertar, acho que nós temos que ceder, acho que não temos que ceder. Só que acho que, repetindo, não é palpite, acho que é opinião, que decorre da minha verdade, que está de mais conhecimento que eu tenho, que eu estudei, vivi, testemunhei, entendeu, louco? Basicamente é isso. Estou falando rápido, sim ou não? Sim. Ótimo, alguém não entendeu nada? Então relaxe, surte, não surte, relaxe, deixa o cérebro fluir. A gente tem que aprender a pôr o cérebro no ritmo que ele pode ter e não no ritmo que você gosta de ter. Esse é o detalhe. Quando a gente está falando de mudança de comportamento humano, eu gosto muito de trabalhar com essa matriz, porque eu acho que essa matriz sintetiza a maneira que eu acredito no comportamento das pessoas. Não é propaganda de escola de inglês. Essa escola me copiou antecipadamente, embora eu só pensei isso depois dela. Basicamente, CCAA. Eu peguei uma máquina, vamos lá, participem comigo. Eu peguei uma máquina esquadra-borda e regulei 8 graus acima. Entenderam isso rápido? Responde, sim ou não? Não, por quê? Porque uma máquina esquadra-borda é uma máquina que pega uma tábua de madeira de 2,20 m por 1,20 m, 1,40 m, corta ela, portanto esquadreja ela, como essa tampa dessa mesinha aqui, ou dessa mesa aqui, e se vocês observarem, essa mesa aqui, ela, quando eu cortei com a serra, ela ficou numa borda feia. E eu pego e colo uma moldura igual de cima, chamada borda. Então, esquadra a borda é uma máquina que agora ela não só corta a madeira, mas também cola essa borda. Entenderam até aqui? Responda rápido, sim ou não? Ótimo. Então, agora você já conhece, mas você é capaz de me dar uma aula sobre esse equipamento, sim ou não? Porque você não compreende. Compreender é uma palavra que eu gosto muito, porque com é junto, prender é reter comigo. Alguns filósofos, como Cortella, o Clóvis de Barros, usam aqui como expressão entender. Ok? Onde está compreender, entender. Eu gosto mais de compreender porque é reter comigo. Quando eu não apenas conheço, mas agora eu compreendo tudo, eu tenho um problema. A maioria de todos os processos de gerenciamento de projetos na gestão de stakeholders e no plano de comunicação se preocupam em dar conhecimento e compreensão às pessoas sobre o que estamos falando. Só que tem um detalhe, se a pessoa não aceitar, amigo, tu tá ferrado. E a não aceitação não é racional, ela é irracional, baseada em sistema reptiliano e sistema límbico. Se você propõe alguma coisa na empresa e o cara se sente ameaçado, o reptiliano diz, esse cara nós vamos boicotar. Se você numa conversa está fazendo uma apresentação e o teu chefe diz, olha, eu estou gostando muito de você, Salamacha. Acho que outras pessoas aqui na empresa tinham que usar da mesma criatividade que você. Automaticamente o meu líder, o macho alfa do meu bando, acabou elevando a minha moral, detonando a moral dos outros. Naquele exato momento o cara do bando diz assim, eu não vou dar moral para esse cara mais. Ele vai se ferrar. E vai boicotar. Tem gente que põe a mão no coração, uma reunião com 13 pessoas, e eles começam a discutir. Isso eu já vou mostrar aqui para frente, deixa eu até não antecipar um pouquinho aqui.
E quando eu aceito, já vou dar esse exemplo. E quando eu aceito, eu ajo. Quando eu não ajo, entendo uma coisa. O teu problema não está em conhecer e compreender, está na aceitação. E sabe o que as pessoas fazem na hora de gerenciar projetos? Você volta a dar conhecimento, volta a dar compreensão e começa a irritar. Eu já expliquei isso para essa anta 80 vezes, ele não quer compreender. Compreender ele já compreendeu, ele não quer aceitar. E ele não sabe disso, nem ele sabe que ele não está aceitando. Agora, para isso vamos convencer. Então, de onde vem a palavra convencer? Vem do latim, conjunto vincere, vitória. Significa o seguinte, quando você convence alguém, você está dizendo assim, quer ganhar comigo? Só isso. Você não mudou a opinião de ninguém. Quando você convenceu alguém, você fez um pacto pela vitória. Ele concordou em vencer contigo. Só isso. O que você precisa fazer é persuadir, completo, suadere, aconselhamento, informação. Quando você vai persuadir alguém, você vai estimular a pessoa, mediante um conjunto de informações que você dá, a ela mudar de opinião. E o grande nó é que a gente diz, já convenci o cara. Convenceu ou não? Se convidou ele para ganhar com você. Enquanto você não persuadir, ele não muda de ideia. Para mudar de ideia, olha que loucura que eu estou falando. Para mudar de ideia, eu tenho que ir lá e mexer na verdade dele, que muda a opinião, que muda o conjunto máximo de conhecimento que ele tem, que ele é tudo que estudou, viveu e testemunhou. Às vezes a gente quer que o cara engula, e se ele não comprar a ideia, ele conhece, compreende e não aceita. E aí começa a confusão em projetos. Para isso, qual é o caminho do problema? Imagine o seguinte, temos uma reunião na empresa, e vou voltar ao exemplo que eu ia dizer, e esse cara diz que a melhor maneira de resolver é da maneira A. Esse outro diz aqui, não, a melhor maneira de resolver é da maneira B. Agora, o grupo se divide, são 3 pessoas na sala, e um grupo altamente executivo, eles começam a dizer assim, eu acho que é A, e A refuta tudo que B disser. B diz, não, eu estou correto, e diz que tudo que A falar está errado. E eles começam a se dividir, e aí a liderança comete a burrada máxima, a imbecilidade máxima em termos de gestão. O que ele diz? Vão votar. Por que votar pode ser a imbecilidade máxima? Por um motivo simples. Eu estou num grupo de Change Management e a Sandra, altamente conhecedora do modelo desse conhecimento. Eu estou num grupo de engenharia de sistemas. Ele conhece muito e eu não. Se alguém mandar votar, nivela pelo mais idiota que sou eu. Você pega todos os experts e reduzem a idiota. E aí a votação dá 7-6. Quando dá 7-6, os 6 que perderam, esse é o exemplo que quer dizer, põe a mão no coração e diz, gente, não é porque perdemos que a gente não vamos ajudar. A gente somos uma equipe, mas a gente estamos falando, vai dar merda esse negócio aí. Não tem nada irracional. Não tem nada irracional nisso aí. Respondam para mim, quem está certo aqui, A ou B, rápido? Chuta, nem que erre, medonho. A ou B, rápido? É maravilhoso, porque tem gente que diz assim, eu digo, o que você falou? Não fui eu, professor, foi fulano aqui. Vamos lá, A ou B, responda, louco. Ótimo, todo mundo errou e acertou ao mesmo tempo. Porque quando eu coloco uma pergunta com uma lógica, que é uma interferência lógica, ou automaticamente o teu cérebro diz, ou o córtex diz, não pode ser os dois. Quem diz que não pode? Sabe o que acontece aqui? Os dois estão certos, por um motivo simples. A tem a resposta A para o problema A. B tem a resposta B para o problema B. O problema é que eles querem a mesma solução para problemas diferentes. Por isso que vocês já participaram de reunião em que tem 2 caras discutindo e absolutamente você diz assim, hora de ver o Facebook, porque os 2 vão se pegar o resto do dia. São 2 antas. O que você tem que fazer? Mandar eles discutir qual é o problema. Alguém vai ter que pôr a mão e dizer assim, qual é o problema que tu quer resolver, rapá? É isso que a gente tem que usar no dia a dia. Vou dar um exemplo prático para vocês. Eu estava no conselho de administração, o presidente chegou e falou assim, olha, presidente, por que o senhor não atingiu a meta que nós lhe demos? Eu trouxe aqui comigo o meu diretor comercial, o meu diretor de controladoria, o meu diretor de TI. Foi sempre o Xerachip, foi junto, sempre está lá. E aí, perguntamos para o diretor de comercial, por que você não aumentou a meta, não atingiu a meta de venda como a gente pediu? Ora, para vender, eu preciso de um relatório, eu preciso de informações, e essas informações vêm de um relatório, eu preciso do relatório e pedir para o cara da controladoria. Controladoria, por qual é o problema? O problema é o seguinte, eu pedi um campo para a TI não colocou o campo no sistema. TI, qual é o problema? É que não dá para pôr campo no sistema, cacete! Vocês não entenderam isso? Nós somos uma empresa extremamente in-house, todo o sistema é controlado interno, não tem o banco de dados está saturado. E aí eu virei presidente, e por que o senhor não atingiu a meta? O senhor não entendeu? Porque ele precisa de informação e pediu um relatório. O relatório pediu um campo. O campo disse que não dá. Ótimo. Virou o presidente e falou, queria levar. Na frente de todo mundo vai levar. O que era o grande problema aqui? Informações só. Vou falar em slow motion. Eu sei que eu falo rápido, mas é que eu também não me dou um tempo. Basicamente aqui, tá certo? Basicamente, eu fui numa psicóloga, vocês não vão acreditar, ela me deu o diagnóstico de hiperativo.
Quase mandei ela tomar. Bom, aqui, ó. O comercial, ele queria um relatório. Qual é o problema aqui, rápido? Ele queria informação, mas ele escolheu uma solução. Tem que ter um relatório. E agora, ele esqueceu o problema e agora ele defendia uma solução só. Tinha que ter relatório. Controladoria colocou que a solução, para ter informação, não. Para ter o relatório. Ele já abstraiu, ele nem sabia que era informação o problema. Tinha que ser um relatório. Tinha que pôr um campo. E ele não abriu mais a cabeça. E o cara da TI falou, não posso pôr campo. E o que acabou acontecendo? Nada saiu. Virei pro cara da TI. Dá para você me gerar uma base sem colocar, gerar um campo? Por que não pediu antes? Esse cara processa de um BI qualquer e o relatório saiu. E o presidente levou uma juntada. Basicamente, é assim que acontece. E aí, uma última dica, eu vou estourar 2 minutos, já até avisando que você está com o papel de 1 minuto aí. Basicamente, eu quero dar uma dica para vocês. Primeiro, guardem na cabeça, ou você é gestor restrito ou é gestor amplo. O que é um gestor restrito? Ele olha por um quadradinho, olha de dentro para fora, portanto, e ele tem uma dificuldade muito grande de enxergar o todo. Portanto, ele tem baixa persuasão, ele não consegue mudar a ideia das pessoas, ele vai sempre no confronto de soluções e não no confronto de problemas, e ele tem um boicote involuntário da maioria da galera porque ele não consegue se comunicar. Quem que é um gestor amplo? Um gestor amplo, olha que coisa mais linda que vai acontecer. Ó, que lindo isso. Ele enxerga a imagem total, ele enxerga o mosaico todo, porque ao contrário do outro, ele enxerga de fora para dentro. Ele convence as pessoas, ele envolve as pessoas na vitória, ele identifica o real problema, o que é que está pegando, e ele tem um envolvimento voluntário de todo mundo. E aí, qual é o perfil do gestor de projetos que a gente quer? Primeiro, um cara que questiona a estratégia. Para questionar a estratégia, usa uma palavra ucraniana. Qual é a palavra? Responda rápido, Medonho. Vai. Fala, Medonho. Ótimo, ótimo, muito bem. Segundo, eu depuro o raciocínio. Portanto, eu vou ter foco nos reais problemas, defendendo o escopo e não o projeto. Tem gente que ele defende demais o projeto. O projeto é esse, vamos fazer. Mas se fizer errado, pelo menos vai ser uma caca bem feita. Não, ele defende o escopo. O que nós queremos? Envolve os stakeholders e tem uma gestão ampliada. É isso, muito obrigado.